Bom, bem-vindo todos. Vamos continuar o assunto da linha de sustentação de Prandtl e o modelo de asa finita. Lembrando que no último vídeo a gente estava introduzindo os conceitos de utilizar filamentos de vórtice para representar a sustentação na asa e foi feito o vórtice ferradura. Agora nós vamos apresentar o modelo utilizando vários vórtices ao longo da asa, ao longo da linha de um quarto da corda, pela sobreposição de vários vórtices ferraduras. Com isso, a gente busca modelar a variação da sustentação ao longo da envergadura, que não é possível por um único vórtice ferradura. Então vamos lá, lembrando que nós temos uma asa reta, no caso aqui também retangular. Nós temos aqui a linha de um quarto da corda e vou representar aqui um vórtice ferradura, o vórtice colado dos dois vórtices de esteira. Então esse vórtice ele induz uma distribuição de sustentação constante igual à sua circulação. Se eu represento o escoamento sobrepondo e colocando mais um vórtice ferradura, a sustentação que esse vórtice ferradura sobrepondo com o primeiro vai nos resultar em um aumento de sustentação aqui nesse trecho onde o vórtice ferradura se posiciona. E sucessivamente com outros vórtices sendo sobrepostos. E isso nos permite observar que a sobreposição de vórtices ferraduras pode nos levar à formação de uma variação de sustentação ao longo da envergadura da asa. No limite em que nós colocamos infinitos vórtices infinitesimais, uma distribuição contínua de vórtices infinitesimais, nós podemos representar a nossa sustentação da asa a partir da linha de um quarto da corda, considerando uma distribuição infinita de vórtices, ou uma distribuição contínua de vórtices infinitesimais, ao longo do vórtice colado, a linha de um quarto da corda, e se estendendo para o infinito pela esteira, nós vamos observar qual que é a velocidade induzida por um determinado vórtice na posição y0. Então, nesse y0 nós temos um vórtice, um único filamento de vórtice, e esse filamento irá induzir uma velocidade w na posição y. Então, é importante a gente saber a diferença entre y e y0. Então, o infinitesimal do downwash induzido no ponto y por um diferencial de filamento d gama é dado por menos esse d gama dividido por 4π, multiplica y menos y0. Lembrando que y0 é onde está o vórtice e y é onde eu quero calcular o downwash. Se nós considerarmos que o nosso infinitesimal de gama é dado pela derivada da variação da circulação ao longo da envergadura multiplicado pelo diferencial dy, nós podemos então representar que o downwash ele é dado por menos a derivada da circulação multiplica dy dividido por 4π y menos y0. E o downwash total nessa posição é dado por menos 1 sobre 4π, integral de menos b sobre 2 até b sobre 2, da derivada da circulação ao longo da envergadura, dividido por y menos y0 dy. Então aqui nós conseguimos modelar a variação dessa velocidade vertical, do que é chamado de downwash, ao longo de todo o vórtice colado. E do ponto de vista aerodinâmico, quando nós temos aqui um certo aerofólio na asa, e geometricamente ele é construído com um certo ângulo de ataque em relação à horizontal, tom alfa geométrico, e que ele está em um escoamento com uma certa velocidade do escoamento livre com um ângulo de ataque alfa, esse W ele é uma componente vertical de velocidade que é somada ao zero, alterando o ângulo de ataque do aerofólio. Então, o efeito tridimensional que o escoamento gera devido à sua variação de sustentação ao longo da asa e pelos vórtices de ponta de asa é uma variação do ângulo de ataque que nós temos em cada posição da envergadura. Isso varia, isso depende da posição da envergadura que a gente está. Então, nós vamos introduzir aqui o conceito do ângulo de ataque efetivo. Então, o ângulo de ataque efetivo
vai representar o real ângulo de ataque que o aerofólio vai ter em relação ao escoamento que ele percebe, ou seja, em relação à velocidade relativa do ar naquela envergadura específica. Então, como já foi comentado, nós temos um ângulo geométrico. Esse alfa geométrico, ele depende da construção da asa e ele pode variar da raiz até a ponta, e quando esse ângulo geométrico varia, ele é chamado de torção geométrica. Quando nós temos uma asa em que, por exemplo, que é o mais comum, na raiz o ângulo de ataque é maior do que na ponta da asa. Então, o ângulo geométrico que a gente observa na construção varia ao longo da envergadura. Nós temos o ângulo de ataque do escoamento, o alfa, que é devido ou à rajada ou ao próprio voo da aeronave. E nós temos aqui uma velocidade de downwash que induz o ângulo de ataque. Por quê? Porque na prática nós temos o W sendo somado com o zero, resultando em uma velocidade relativa do escoamento com menor angulação. Está visível aqui nesse detalhe. E esse ângulo de ataque aqui, ele é chamado de alfa induzido. Então, o ângulo de ataque formado pela velocidade, pela direção efetiva que a velocidade tem e o ângulo geométrico, esse ângulo aqui ele é chamado de alfa efetivo. Dessa forma, nosso ângulo de ataque efetivo que o aerofólio sente, que o aerofólio percebe, é o ângulo de ataque do escoamento, mais o ângulo de ataque geométrico, menos o ângulo de ataque induzido. Sendo que o ângulo de ataque induzido ele é calculado por aproximadamente menos o downwash sobre o zero. Isso porque o próprio ângulo é pequeno, a intensidade de W em relação ao zero é pequena, então a gente pode aproximar as tangentes pelo próprio ângulo. Dessa forma, numa determinada posição fixa da aeronave, da envergadura, nós podemos falar sobre a sustentação local, que vai ser o valor da sustentação que eu vou chamar de L', numa posição da envergadura Y, dado pelo teorema de Kuta-Joukowski, que vai depender da intensidade da circulação naquele local, que também pode ser representado pelo próprio valor de CL naquele local específico, daquele aerofólio específico. Então, a sustentação, a partir do CL, ela é dada pela pressão dinâmica, o valor da corda naquele local e o CL do aerofólio naquele local. Então, aqui nessa equação se está buscando relacionar parâmetros aerodinâmicos, ou seja, o gama, com parâmetros geométricos, que até agora apareceu a corda. Tá? Então, numa determinada posição da envergadura, representando aqui a asa, e numa certa posição Y, nós temos aqui uma corda e um certo comprimento de envergadura. Essa corda de Y, num aerofólio que tem um certo valor de CL, nesse Y, está sendo calculado então como sustentação igual a pressão dinâmica CL vezes a área, sendo essa área representada pela corda vezes 1, que é o caso bidimensional. Então, a gente aqui assume uma hipótese, a gente imagina, né, que as variações transversais do escoamento não afetam o comportamento bidimensional do aerofólio naquela posição específica Y. Tá? Isso é uma hipótese. Ela originalmente veio da teoria das faixas, em que ignorava qualquer efeito de escoamento tridimensional numa asa e modelava todo o escoamento tridimensional simplesmente pelo ângulo de ataque geométrico sem considerar nenhum downwash. Essa foi a primeira abordagem aerodinâmica tridimensional, mas que no 2D, né, num corte de seção transversal da asa, o escoamento era considerado bidimensional, igual ao escoamento do aerofólio. Mas aqui a gente já começa a alterar isso daí, considerando o efeito do resto da asa naquela posição, utilizando o downwash. Se nessa equação que temos aqui isolarmos o CL, nós temos 2, que multiplica pela circulação, dividido pela corda, vezes o zero.
E se utilizarmos a relação de que a sustentação de um aerofólio é dada por 2π, ângulo de ataque, no caso aqui o ângulo de ataque efetivo, menos o alfa de L igual a zero, nós podemos então escrever que o ângulo de ataque efetivo de um aerofólio, nessa asa, nessa posição y, ele é dado pela circulação local, dividido por U0 vezes π vezes a corda, mais o alfa de L igual a zero do aerofólio naquela posição. Então agora nós temos um segundo elemento geométrico da nossa asa, que antes era a corda, agora é o ângulo de ataque. Então agora é o ângulo de alfa de L igual a zero. Ou seja, nós podemos nesse modelo variar o aerofólio utilizando diferentes arqueamentos. E a utilização de arqueamentos diferentes ao longo de uma envergadura é chamado de torção aerodinâmica. Diferente do αg, que é torção geométrica, a variação do alfa de L igual a zero é chamado de torção aerodinâmica. Então, agora substituindo a equação que nós temos para o alfa efetivo, ângulo de ataque efetivo aqui, nós obtemos a seguinte expressão: gama de y sobre o 0π vezes a corda, mais alfa de L igual a zero, vai ser igual ao ângulo de ataque do escoamento, mais o ângulo de ataque geométrico, menos 1 sobre 4π o zero, integral de menos b sobre 2 até b sobre 2, da derivada de gama em y menos y0 integra em y0. Então essa equação aqui, ela é a equação fundamental do teorema da linha de sustentação de Prandtl, em que nós estamos relacionando parâmetros aerodinâmicos representados pela circulação, e essa circulação variando em relação ao longo da envergadura, e os parâmetros geométricos, que é o ângulo de ataque, a corda em determinadas posições. Geralmente essa equação ela é apresentada da seguinte forma, tá? Não nessa forma que está aqui, normalmente ela aparece dessa seguinte forma. Então a circulação numa determinada posição sobre o 0π vezes a corda, mais a integral ao longo da envergadura inteira da variação dessa circulação é igual ao ângulo de ataque mais o ângulo de ataque geométrico menos o ângulo de ataque aerodinâmico, né, ou a torção aerodinâmica. Nós temos aqui, representando os parâmetros aerodinâmicos, a variação da circulação, que precisa ser calculada. Qual o objetivo nosso com essa equação aqui? É, a partir da geometria da asa, calcular essa variação de gama. E os parâmetros geométricos a partir da corda e dos ângulos de torção. Como eles variam com a posição na envergadura, né, tanto a torção quanto a corda, nós temos aqui a forma da asa, de forma bem simples. Nós já temos a forma de uma asa que pode ser representada por essa teoria. Nos próximos vídeos nós vamos fazer alguns exemplos de solução já com essa equação aqui, principalmente a solução clássica da distribuição de circulação elíptica e qual que é a forma da asa que nos retorna essa distribuição elíptica. E depois, mais para frente, vamos fazer a solução geral. Bons estudos para todos!